dia. Bom dia. No programa de hoje, vamos abordar sobre o aumento no número de casos de parasitose por eumintos e você vai aprender um pouco sobre as principais espécies. Os eumintos ou vermes são animais pluricelulares, que vivem nos corpos humanos e animais. Por isso, sua importância tanto na saúde pública quanto na produção e saúde animal. A nossa jornalista Glaucia Portela, que se encontra diretamente do estado do Rio de Janeiro, vai trazer um pouco informações sobre o alto índice da parasitose platinossoma. Oi, estamos ao vivo. Bom dia, amigos, Lucas. Estamos aqui do Rio de Janeiro com o senhor Clério Osvaldo, que nos recebeu muito bem em sua casa, para falar sobre um assunto muito importante. Embora eu quisesse estar abordando aqui o possível calor do verão que teremos, mas hoje viemos falar sobre uma doença específica de gatos domésticos e silvestres, chamado platinossoma. E o senhor, seu Clério Osvaldo, me conte sobre os seus gatos. Eles têm hábitos de caçar animais? Tem sim, senhorita Glaucia. Tenho 3 gatinhos aqui. Esse é o Duduzinho, tem a gatinha que está ali e ela é a maior caçadora. Vamos conhecer então a maior caçadora do senhor Clério Osvaldo. Nos conte. O que é que ela tem, o que é que ela costuma trazer para o senhor? Ela todo dia de manhã pede para sair. Fica miando perto da janela para ir para a rua para passear. Vira e mexe essa gatinha manhosa aqui, ela traz uma lagartixa. Meu Deus, então, eu gostaria de falar para o senhor que esse parasito, ele habita o fígado das lagartixas. Mas ela só caça ou ela ingere também? O quê? Ela caça e também come. Eita, então vamos lá. Tudo bem, gatinha? Você é linda. A platinossomose é uma doença específica dos gatos. O parasito, ele fica, como eu já tinha falado para o senhor, no fígado das lagartixas, e quando os felinos ingerem, esses parasitos eles tendem a ficar nos ductos biliares dos felinos. Um dos sinais clínicos apresentados pelos felinos é a icterícia. O que é icterícia, seu Clério Osvaldo? É quando os animais ficam com as mucosas amarelas. Pelo que eu percebi, gatinha ainda não está assim, mas isso é apenas quando já estamos em alto índice de parasitos nos ductos biliares. Eu trouxe um material aqui para o senhor, que eu vou deixar aqui, onde tem todas essas informações. É uma doença que ela é de difícil diagnóstico, porque a maioria dos gatos, eles se apresentam assintomáticos, ou seja, eles não apresentam sintomatologia nenhuma. Esse material que eu trouxe para o senhor, o senhor vai poder estar por dentro dessa doença, que é característica dos felinos silvestres e domésticos, para o senhor evitar que os seus felinos saiam de casa e evitar que eles venham a ingerir a lagartixa. Em caso de... para confirmar o diagnóstico, a gente usa alguns exames laboratoriais, como hemograma, leucograma e o diagnóstico parasitológico. Mas não precisa se assustar, porque é uma doença que tem tratamento. E o tratamento, ele é eficaz. Que bom. Isso aí. O tratamento é basicamente o uso de cesticida, que é um antiparasitário. E aí, de acordo com o protocolo de cada médico veterinário, ele vai protocolar se esse tratamento vai ser 3 dias contínuos, 5 dias contínuos, se há necessidade de fazer
depois de 15 dias, um outro protocolo. Depende do índice de infestação. Sendo que aqui no Rio de Janeiro, nós temos até 45% de casos positivos na região endêmica. Então, os proprietários de felinos têm que ficar atentos quanto a essa doença. E já que o senhor tem 3 que tem acesso à rua, é bom que... E uma curiosidade que eu esqueci de falar para vocês aí, para o senhor Clério Osvaldo, é que as fêmeas, elas tendem a caçar mais. Cerca de 95% dos animais acometidos são as fêmeas. Por quê? Porque as fêmeas, elas tendem a caçar para dar alimento para os seus filhotes. E como o senhor falou, é ela quem mais foge ou é ela quem mais gosta de caçar, não é isso, senhor Clério Osvaldo? Isso. Essa daí, todos os dias quer ir pra rua. Os felinos, eles têm esse comportamento mesmo de querer saber o que está acontecendo ao redor deles. Mas, enfim, voltando a falar dos parasitos, eles tendem a ficar nos ductos biliares, como eu falei para o senhor, e podem causar até uma colangite. E então, para chegar a tal ponto, é porque tem muito índice de infestação e os parasitos já estão no seu maior tamanho. Mas o senhor não precisa se preocupar, porque temos um diagnóstico preciso, temos um tratamento, e é isso. Voltamos para aí com os Lucas. Obrigada pela atenção e tenham um bom dia. Contato dos nossos gatos com as lagartixas podem trazer sérios problemas. Mas é importante frisar, os gatos são vítimas e não culpados. Por isso, não maltrate os animais. A nossa repórter, Gabriela Neves, direto de Pernambuco, vai falar um pouco sobre a doença de girofilariose. Obrigada, Lucas. Bom dia, telespectador. A girofilariose é uma infecção causada pelo verme chamado Girofilaria imitz, que afeta principalmente cães que vivem em áreas endêmicas. Apesar de rara em humanos, é uma zoonose que, além de ser uma zoonose, é um indicador de outros problemas, como a precariedade de serviços sanitários e médicos. Nos próximos minutos, eu irei abordar sobre o ciclo de vida desse parasita, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento para a infecção. O ciclo começa quando o mosquito, ao picar o animal, libera a forma infectante do parasita, que migra para os tecidos e dos tecidos para a corrente sanguínea, onde serão transportados para o coração e para o pulmão. Depois de 60 a 90 dias da picada, essas larvas chegam às pequenas artérias pulmonares, já adultas, mas não sexualmente maduras, e começam a crescer, entrando em vasos cada vez maiores até chegar à artéria que fica no coração. O parasita dentro da artéria lesiona o tecido pulmonar, comprometendo o fluxo sanguíneo e levando a uma hipertensão pulmonar. Depois de 6 a 8 meses, todos estão sexualmente maduros, prontos para se reproduzir, gerando microfilárias que vão circular pela corrente sanguínea. E mais tarde, quando o mosquito picar este animal infectado, ele irá ingerir o sangue com as larvas, podendo infectar outros animais em áreas endêmicas. O animal recém-infectado não apresenta sintomas. Após 6 a 8 meses, ele demonstra intolerância ao exercício, respira com dificuldade, apresenta mucosas pálidas e devido à obstrução dos vasos pelas larvas. O diagnóstico clínico é feito por exame físico, anamnese, teste sorológico, hemograma completo e teste da gota. O tratamento com melarsomida é eficaz tanto contra vermes adultos como os imaturos, e a morte dos vermes pode ser controlada por ajuste da dose. Então concluímos que é importante detectar a girofilariose o mais rápido possível e iniciar o tratamento o quanto antes para evitar o sofrimento do animal. Então aqui foi a Gabriela Neves, direto de Pernambuco, falando sobre a girofilariose. Eu passo agora para a Central com o Lucas. Por isso a importância da ida frequente ao médico veterinário, para que os exames do seu animal estejam em dias e com isso problemas futuros sejam evitados. Nossa jornalista Beatriz Barros entrou em contato com o especialista em parasitologia veterinária, Dr. Hudson Edgar. Eu estou aqui com o especialista em parasitologia veterinária, Dr. Hudson Edgar, e ele vai falar um pouco pra gente sobre a Ancylostoma canino. A Ancylostomide ela é uma das principais famílias de nematódeos que infectam uma grande variedade de mamíferos, nisso inclui o ser humano, mas uma grande parcela deles
tem como hospedeiro definitivo os cães e gatos. Porque eles não têm, diferentemente, por exemplo, da tênia, que tem uma fase larval em um hospedeiro intermediário e um definitivo em outra espécie, eles têm desenvolvimento direto. Normalmente a larva se desenvolve no solo, em solo úmido, e depois passa direto para o hospedeiro definitivo e nele atinge a fase adulta. O Ancylostoma canino é o principal causador de ancilostomose em cães. Ele se caracteriza por uma cor branca acinzentada e por 3 fileiras de dentes na região da boca, porque os ancilóstomos eles são hematófagos, eles se alimentam de sangue. Eles se fixam à parede do intestino delgado do hospedeiro, usando esses dentes para abrir incisões e poder se alimentar. Uma parcela do sangue também eles usam para respiração. Qual seria o ciclo da vida dessa espécie? Como ela se desenvolve? Como eu disse, ele não possui uma fase... Na verdade, possui uma fase larval, mas não precisa de um hospedeiro intermediário. A fêmea pode botar até 60 mil ovos, que são dispersos junto com as fezes do hospedeiro. Essas larvas se desenvolvem no solo e depois podem adentrar o hospedeiro ou por via oral ou por via cutânea. Nisso, por via oral, eles atravessam a região estomacal e se alojam no intestino. E na infecção intradérmica, eles adentram a corrente sanguínea ou a corrente linfática e seguem para outros órgãos. Isso pode incluir, por exemplo, estômago e coração, ou mesmo os pulmões. Existe uma outra forma de contágio, que é outras duas, na verdade, que são a intramamária, que uma cadela pode passar para seus filhotes quando os ancilóstomos seguem para a região mamária, esperam a fêmea ficar prenhe para seguir para o filhote, ou mesmo, ainda durante a gestação, através da circulação compartilhada, alguns ancilóstomos podem migrar para o embrião. E as principais doenças? É a famosa amarelão, como é conhecida nos humanos, que ela se caracteriza por anemia, porque como o verme é hematófago, além dele causar perda de sangue pela sua alimentação, ele deixa a região do intestino danificada. E como a maior parte dos animais hematófagos eles produzem enzimas para a região não coagular, ocorre uma perda de sangue constante. Em animais adultos, a principal forma de detectar é quando o animal, além de abatido, começa a fazer fezes em consistência parecida com a da borra de café. Em filhotes, por exemplo, os que adquirem a ancilostomose através de via intramamária, eles costumam produzir fezes diarreicas contendo muito sangue e muco. Existe algum tipo de prevenção contra essa espécie? A melhor forma de prevenção é, por exemplo, em cães que os donos levam para passear, coletar as fezes para prevenir que eles infectem animais de rua e que, de certa forma, esses animais de rua se tornem vetores para outros casos, porque por mais que seja mais reduzida que outras espécies de ancilóstomo, pode ocorrer a infecção do ancilóstoma canino no ser humano. E principalmente em canis, banhos frequentes e exames para detectar se o animal possui, e a própria ambientação tem que ser específica para que, caso haja infecção de algum animal, as larvas, quando estão no seu estágio de vida livre, não possam se desenvolver. Tem que ser de piso, local, sem frestas, onde as larvas possam ficar. E o tratamento normalmente é com antihelmínticos. Em alguns casos, como eles necessitam do ferro do sangue dos seus hospedeiros, ocorre uma deficiência de ferro nos animais. Então, um suplemento de ferro pode ser necessário em alguns casos. Ok, muito obrigada, doutor, pela sua participação. Outra espécie de parasita de grande relevância para a veterinária, que acomete principalmente os canídeos, tanto selvagens quanto domésticos, é o Trichuria vulpes. Essa espécie se aloja numa porção inicial do intestino grosso dos animais. Pois bem, e os principais meios de contaminação é a ingestão de alimentos contaminados, até mesmo a própria água que o animal ingere. Passear com seu animal e o mesmo cheirar locais infectados pode fazer com que os ovos entrem no sistema desse animal. Esses ovos, após serem ingeridos pelo animal e entrar em contato com o suco digestório,
vão perder a sua cápsula, que seria como uma casca para esses ovos, e assim os vermes que estão ali dentro, ainda filhote, vão se alojar na porção inicial do intestino grosso, ali se desenvolver e tornar adulto e iniciar novamente o ciclo. Alguns principais sinais clínicos são inchaço, dor de barriga e fezes com sangue. As principais respostas imunológicas do animal para essa infestação, principalmente quando ocorre em grande quantidade, é a ação dos linfócitos T do tipo 2, eosinófilos e algumas outras células do sistema imunológico. Fiquem agora com a nossa jornalista Ana Clara Araújo, na Universidade de Salvador. A mesma irá entrevistar alguns estudantes de medicina veterinária sobre a tão famosa tênia sólida. Bom dia, estou aqui na Universidade de Salvador com um grupo de estudantes do 2º semestre de medicina veterinária e a faculdade fez uma palestra, uma feira, e eles vão falar um pouco sobre o que entenderam sobre a feira. Bom, a feira abordou sobre parasitas, né, e sobre os eumintos, e eles falaram sobre a tênia solo. A parte da estrutura foi a que mais me chamou a atenção. O estágio lavário das espécies de tênia constitui em um escólax invaginado em uma vesícula preenchida por fluido. O cisto lavário se desenvolve nos hospedeiros intermediários, medindo de 4 a 6 milímetros de comprimento por 7 a 11 milímetros de largura e tendo ainda aparência perolada nos tecidos, popularmente conhecida como canjiquinha. Elas podem medir de 2 a 3 metros, mas na fase adulta, mas podem chegar até 9 metros. E como essa espécie afeta os animais? Bom, a cisticercose, que é o nome da doença causada pela tênia soli, ela atinge hospedeiros intermediários como o cachorro e o porco. No cachorro, quando o cisticerco ele atinge o cérebro, ele provoca um comportamento agressivo no cão. E por conta disso, em alguns países onde a raiva é endêmica, eles são comumente eutanasiados, porque os cães que têm cisticercose são confundidos com os que têm raiva por conta do comportamento. Bem, na minha parte foi o que me chamou a atenção mesmo, foi o ciclo de vida, que começa com o homem contaminado com a tênia sólida, vai defecar em ambientes perto de onde vivem os porcos, e essas fezes contaminadas com o segmento da tênia sólida, os porcos vão lá, fuçam, se contaminam com esses segmentos se desenvolvem, se alojam nos tecidos, e depois o homem abate esse animal contaminado com o cisticerco já, e o homem vai novamente, come essa carne mal passada, mal cozida, e retorna o ciclo todo novamente. Na fase adulta, essas tênias podem atingir uma variação de 9 metros no máximo, mas já foi relatado até em animais marinhos até de 40 metros, claro que de outra espécie. E como acontece a resposta imune no organismo animal? Bem, a resposta imune da tênia sólida em si ainda não é bem estudada, mas no caso de cisticercose, como é um parasita que habita nos tecidos, existe geralmente o corpo aumenta os níveis de macrófagos e neutrófilos que vão combater essa espécie, esse parasita, quando eles estão cobertos de anticorpos, mais especificamente os do IgE. Aí quando esse cisticerco está coberto por isso, fica mais fácil para o neutrófilo e para os macrófagos combaterem. Lembrando que as formas de prevenções são o saneamento básico adequado e o não consumo de carne mal preparadas com risco de contaminação. E as pessoas também devem ter consciência para não eliminar suas necessidades fisiológicas em lugares onde fica perto da criação de porcos. E outra, essa questão da carne, lembrar também de sempre consumir carne fiscalizada. Agradecemos a participação de vocês, voltamos agora para o estúdio. Essas foram uma das principais espécies de parasitas eumintos que acometem os animais.
Ficamos felizes em saber que contribuímos para o conhecimento da população. Eu sou Lucas Alexandre. Eu sou Lucas Galvão. Fiquem agora com a programação local. Bom dia.